Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 8, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, itens 4 e 5, causas atuais das aflições. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Pai Celestial, Jesus Mestre amado, estamos aqui para iniciar nosso programa Conversando o Evangelho. Agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por estarmos juntas, tendo a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho e compartilhar com os nossos irmãos através da internet. Agradecemos por essa encarnação e por tudo que ela nos proporciona de aprendizado. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente no estudo de hoje, para que possamos compreender, ser compreendidas e que possamos assimilar o estudo sobre a causa atual das aflições, que possamos ter resiliência, benevolência, benignidade em nossos corações para superar todas as dificuldades de nossas vidas. É isso que pedimos e agradecemos que assim seja. Assim seja. Quais as causas atuais das nossas aflições? Como lidar com o sofrimento? Como lidar com a nossa raiva, mágoas e ressentimentos? O que fazer quando não temos mais força para lutar contra o sofrimento? Então, é complicado isso da gente falar, porque a gente passa pelas coisas, pelas dificuldades, pelas dores, e a gente acaba atravessando aquilo. E, na realidade, a gente depois que atravessa, você fala assim, como que eu consegui, né? Eu acho Como que, que eu pude passar por isso? eu acho que Acontece isso que é muito importante. E é importante também não diminuir a dor, viu, Ana? Assim, não diminui a porque dor. porque a gente conta e você está muito bem hoje, mas a gente sabe que foi um processo extremamente doloroso. E muita gente está nesse processo, né? Isso. Então, nesse momento, eu vou falar de cadeira, porque eu passei pelas dores, né? Existe uma coisa que chama, sabe, fé. E é isso que a gente tem que saber, sabe, pedir, porque Deus ampara. Deus ampara a gente. A dor a gente não passa sozinha. Se não fosse aquele momento tão difícil de dor, mas é um momento tão íntimo que a gente tem com Deus, com a espiritualidade, sabe, que você não é amparada, você é carregada. Essa é a verdade. E quando a coisa está muito insuportável, muito difícil, que você fala, eu vou sucumbir, eu não vou suportar. Você pede socorro a Deus. Leia, é incrível. É dentro de 10 minutos, parece que, sabe, chega assim uma calmaria, parece que, sabe, uma coisa que desce assim dentro do seu coração, do seu corpo, um refrigério, um bálsamo, sei lá, alguma coisa assim, que dá aquele alívio. É momentâneo, mas é num momento que você ia entrar em desespero, sabe, de tanta dor, de tanta angústia, de tanto sofrimento, que você fala, eu vou sucumbir, não vou suportar. Aí você, quando você pede socorro, fala, Deus manda, manda socorro, porque tá complicado aqui. É 5 minutinhos, você começa a sentir aquele alívio, sabe? E eu pude experimentar, eu passei por essa dor. Eu passei por inúmeras dores, uma mais difícil do que a outra, né? A última, então, foi quase que eu pensei que eu não ia conseguir superar. E, no entanto, foi um luto difícil demais. Você me viu, me conheceu, estava na mesa de terapia. Foi muito complicado. Mas olha eu aqui hoje, falando sobre o assunto sem chorar, sabe? Hoje eu falo, é lógico que você sente saudade e tudo, mas é uma coisa que a gente luta, que você atravessa e que você fala assim, eu passei por isso. Agora como? Como? A força não veio de você. Você pode ter certeza. Então, é oração, é prece, é fé, é acreditar em Deus, é acreditar que existe a espiritualidade te orientando e te socorrendo.
E é lógico que a gente não pode também ficar brigando, porque assim, apesar de todos os momentos de dor, de todas as minhas lágrimas, eu sempre agradeci a Deus por todos os anos que eu vivi. Olha, Senhor, obrigada pelos melhores anos da minha vida que eu fiquei com Ele. Eu fui mulher dele, eu fui esposa dele, eu casei com ele. Os melhores anos da minha vida foi Helena, do lado e dele. eu, Perdi e meu eu marido, vou, perdi, mas agradeci imensamente e agradeço até hoje por ter sido eu a parceira e a companheira dele. Olha que maravilha que foi na minha vida. Foi maravilhoso, fui amada, fui querida, fui uma rainha na vida dele. E ele foi tudo isso para mim também. Então hoje eu só tenho gratidão a Deus. E eu passei por essa dor, eu estou seguindo o meu caminho, seguindo a minha vida, e hoje eu consigo falar que já houve programa que nós fizemos aqui chorando, né, Leia? E foi. hoje eu falo disso sem chorar, entendeu? Então é uma coisa assim que é só Deus, é por Deus mesmo que a gente consegue superar essas situações muito difíceis assim, ó. A gente tem que dar tudo da gente, sabe? Saber que existe Deus, saber que existe espiritualidade nos socorrendo, e é isso que acontece. Acredito eu que comigo aconteceu isso, e acredito que na vida das pessoas também. Se não existir essa força superior, se não existir um Deus para poder nos guiar, as pessoas não conseguem atravessar. Por isso que muita gente comete muita besteira, né? Sim, Não, eu fico assim, eu imagino que os maiores sofrimentos são em decorrência daquilo que a gente teve demais, né? Principalmente quando a gente fala das perdas. Porque quando morre uma pessoa que só te fez mal, você não sente saudade, você não sofre, né? Mas quando vai uma pessoa que te encheu de carinho, te encheu de amor, te encheu de tanta coisa nesse plano, é onde vem a saudade e o sofrimento bate mais forte, né? Então, assim, você teve uma mãe extremamente amorosa e aquela mãe foi embora, então, mas por que que a minha mãe foi? Foi porque ela tinha que continuar com a missão dela. E agora você vai continuar a sua, porque antes do sofrimento você foi agraciado ali com esse, como é que fala, Michele, com esse monte, com esse, né? E muitos carinhos e muitos amores, eles causam muitos sofrimentos na hora da partida. Mas a gente também não pode falar só da dor do luto, né? Existem outros sofrimentos aí que eles não são menos importantes. e como lidar com a dor, né? Procurando ajuda. Não adianta querer ficar enfurnado dentro de casa que não vai resolver. Tá aí a pandemia que mostrou pra gente que ficar dentro de casa, fomos obrigados a ficar né, e tínhamos que ficar, mas quanta gente adoeceu mentalmente dentro de casa. Então, é, isso não é cura. Nós precisamos procurar ajuda física, e espiritual. E realmente buscar médico, buscar terapia e buscar a religião, seja ela qual for, para nos religar a Deus, para nos auxiliar, para que a espiritualidade amiga tenha campo de trabalho, porque às vezes a gente quer ajuda, pede ajuda, mas também não sai daquele ciclo de looping, né? A gente fica num looping eterno de tristeza, sobe um pouquinho, cai de novo, sobe um pouquinho, cai de novo. Então, por isso é importante buscar ajuda. Por mais difícil que seja, por mais que a gente ache que não vai ter fim, mas eu gosto muito dessa expressão, a gente precisa parar de cavar o fundo do poço. E se a gente não para de cavar, a gente não sai de lá. É Se isso, levantar do caixão, né, Michele? Porque às exatamente. vezes a gente tem uma missão pela frente, né? E aí passa por aquele sofrimento, ele te estagna, você para ali e parece que você vai a caminho do seu próprio caixão, né? Você fala assim, agora eu não aguento mais, agora eu não vou mais. E tem uma coisa que a gente tem o hábito de fazer, né? Olha,
Aí vou voltar de novo a falar da gente como pais, mas é porque é uma coisa que, né? Mas assim, olha, eu vou ter uma poupança, porque se eu não estiver aqui, meu filho tem da onde tirar. Eu vou fazer uma aposentadoria, porque quando eu não estiver aqui, meu filho vai ter. Não, gente, a gente tem que pensar no futuro, faz parte pensar no futuro, mas a gente não pode sair cavando nossa cova, não. A gente precisa se preparar para viver. Eu vou fazer uma poupança, porque quando eu quiser viajar com meu filho, eu tenho uma poupança, Uhum. né? A gente tem que parar de pensar no fim e a gente pensar no que a gente vai viver, no que a gente vai passar, né? Essa preparação que a gente faz na vida é uma preparação que vai nos abrir ali, porque se a gente não lutar contra, o caixão a gente vai, a gente não precisa ter pressa para ir para o caixão, que a gente vai com certeza, né? O que a gente precisa é entender, o sofrimento vem, o sofrimento acaba, e a gente continua até dar a nossa hora do fim. A gente não pode dar motivo para antecipar essa hora, né? Não, Porque o sofrimento, o excesso do sofrimento, ele faz isso, ele leva a gente para o caixão. A gente sai caminhando para o caixão. A gente sai se preparando para o caixão, a gente prepara o nosso psicológico para a hora da gente ir embora. E na verdade, se a gente mudar essa linha de pensamento, talvez a gente tenha muito mais a viver, né? Enfrentar esse óbvio, os sofrimentos eles vêm quanto mais velho. Esses dias eu encontrei o seu eu encontrei seu Alcides, a gente estava conversando, aí ele falou assim, minha filha, ele tá com tá com 92 anos. Aí ele falou assim, é muito difícil envelhecer, viu? Aí eu falei, seu Alcides, o outro caminho que tem também não sei se é muito bom. Vamos pro que porque tá aqui. Mas é isso. Quanto mais a gente vive, mais a gente sofre, porque mais gente vai embora, porque mais desilusões acontecem, porque mais gente a gente conhece, né? Então, assim, a tendência é, quando você vive com 12, 13 anos, você tem uma proposta de ser feliz que é muito grande, né? Você é muito feliz, você tem muitas possibilidades ali. À medida que você vai envelhecendo, a questão da felicidade, até a filosofia da felicidade muda, né? é, Até a filosofia da felicidade muda. Você sabe que aquela felicidade plena, aquela felicidade de ter todos à mesa, isso não vai acontecer. Os seus todos à mesa são menos alguns, né? Então você aprende a viver com isso. E você vai encontrando, ao passo que você vai encontrando felicidade em pequenas coisas, né? E quando mexe com a saúde, quando você tem saúde, aí você fala, meu Deus, hoje eu acordei sem dor, graças a Deus. Você vai E a gente tem que encontrando. valorizar isso. Exatamente, exatamente. Eu acho que São isso de é o pequenas lutar. coisinhas que se constrói um completo, né? é, Então você É, tem que começar a é um valorizar lutar cada. contra o sofrimento, porque o sofrimento ele é inevitável. À medida que você vai envelhecendo, não tem como você evitar que as pessoas vão embora, não tem como evitar que você encontre situações ali, porque faz parte do processo da vida. A gente está aqui para isso, né? A gente não tá aqui para ser feliz, a gente ainda não tá nesse outro planeta que a gente vai ser feliz ad eterno, né? A gente tá aqui pra gente lutar mesmo, e pra gente sofrer, e pra gente aprender, né? Só que a gente não pode fazer de cada sofrimento uma pequena morte. Eu acho, né? Um pedacinho do nosso caixão. A gente tem que encontrar ainda as razões da gente encontrar felicidade nessa vida. E aí Deus vai mostrando e vai apontando, a espiritualidade vai ajudando, né? Meninas, mais alguma coisa? Aliás, muitas coisas, né? Que se a gente for falar tudo, a gente vai ficar aqui a noite toda. Então, eu vou agradecer a todos no estudo da noite e vou pedir para Ana fazendo essa prece de encerramento. Levemos então os nossos pensamentos a Deus.
Vamos agradecer por mais esse encontro, por mais esse estudo. Vamos agradecer a presença de Jesus, a presença da espiritualidade que está aqui nos intuindo e nos orientando. Vamos pedir licença a Deus para poder encerrar o nosso estudo de hoje. Em nome de Jesus, que assim seja. E assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.